Sejam bem-vindos, carta maluquinhos, carta doidinhos. Eu sou o Patinhas, vou estar trazendo a dica para o nosso glorioso ataque cartológico para a 26ª rodada. Para você que está chegando, seja muito bem-vindo. Nesse episódio a gente vai cobrir análises de dispersão, plots radiais, tudo para a gente sair daquela barrinha de média e achismo e ter análises concretas do que vai ser um ataque de mitagem para a 26ª rodada. Para você que já é cartológico de carteirinha, já sabe o esquema, por favor, curte, comenta aí qual é o atacante que você está pensando para essa rodada, compartilhe com seus amigos, ajuda o Cartologia a chegar na meta dos 2.000 inscritos. Tá chegando. Um pouquinho de cada vez, mas a gente tá chegando. Pra quem já sabe, a gente já manda logo no começo aí qual que vai ser nossas dicas seguras. A gente vai de Gabigol do Flamengo, Claudinho do Braga e Rob Show do Curitiba aí. E quero convidar você também a entrar no nosso Instagram, no @cartologiafc, e no nosso canal do Telegram, o Cartologia, para você ter acesso a todas as nossas análises 100% grátis, que não tem plano de sócio, não tem sorteio de um cartoleiro para o outro. Antes da gente entrar nas nossas dicas moderadas e ousadas, vamos aqui no nosso mapa do confronto. Patinhas, é minha primeira vez, eu não entendo o mapa do confronto. Confere aqui no nosso link, na descrição do vídeo, tem um link para o nosso vídeo matemático, em que a gente explica a matemática por trás de cada um dos nossos mapas, para você poder, o vídeo tem uns 12 minutinhos, para você ir no seu determinado tempo, Patinhas não ficar repetindo em cada um desses episódios, senão fica muito cansativo. Cara, quais são os times que eu quero destacar aqui? O nosso glorioso Coxa tem um dos melhores confrontos, lembrando que vai estar encarando o nosso Botinha, a atual lanterna do campeonato aqui. Coxa com uma oportunidade muito forte de converter, tal como os atacantes têm feito contra o Botafogo visitante. Destacaremos o São Paulo, mas o jogo não vai estar valendo. Vamos estar destacando sim o Flamengo, que está aqui na nossa zona verde soberano. Um nome que vai ser o sussurro cartológico, que não vai estar nas dicas, mas é um nome para você pensar, é o Gilberto. Porque da mesma forma como o Flamengo tem um poder ofensivo muito forte, toma gol de atacante todo o jogo. Você não acredita em mim? Pergunta pro Bruninho do Santos, conseguiu fazer gol no Flamengo, mesmo no massacre de 4-1 da última rodada. Então assim, não vamos colocar porque tiveram outros nomes mais legais, mas o Gilberto continua sendo um sussurro cartológico. Eu não vou bancar, mas tá valendo sim. A gente vai estar falando sobre uma oportunidade no Corinthians que pintou, o Corinthians que tem, né, surpreendeu aí no último jogo, conseguindo ganhar do líder São Paulo e com uma participação ofensiva não, como posso dizer, desprezível aí. Depois a gente vai estar falando sobre o glorioso Braga e Ceará. Tem duas oportunidades aqui que a gente vai estar querendo confirmar. E o glorioso Vascão tem sim um nome aí. O nosso menino Cano tem feito os gols na Copa Sul-Americana, gol fora de casa, gol dentro de casa. Está numa boa fase, é um artilheiro aí. Apesar de estar na zona vermelha, vai estar contando nas nossas dicas. Então vamos lá para o primeiro nome. É o nosso menino Gabigol. O menino voltou já metendo 15 pontos. É absurdamente. Patinhas, ele voltou na outra. Eu sei, mas a gente compensa só naquele que ele fez pontos. Fato é, cara, que a média recente executada do Flamengo está em 4,33, bem maior do que a média normal. E nos últimos 3 jogos, cara, você tem atacante fazendo 9, 17 e 15. É absurdo como o Flamengo em casa consegue encaixar os times. E desde que foi eliminado das competições, tem dado muito mais importância para o brasileiro e tem convertido isso em bons resultados. Do outro lado, você vai ver um time do Bahia aí que tem sido um saco de pancada sem fim. Tomou 14 pontos do Marinho, depois tomou 12 pontos do Willian, no jogo que o Rony também fez ponto. Quase todos os atacantes 0 pontos aqui. Fato esse exemplificado que a média recente cedida para atacante está em 4,67, quase 1,5 acima da média normal dele. Então tá numa má fase aí de conseguir se defender. Se a gente olhar o radar tá perfeito, tranquilo, sossegado. A gente está com match verde para desarme, assistência e gol, com oportunidades para faltas sofridas. Talvez a única coisa que a gente gostaria mais é mais oportunidades de chutes, apesar do Flamengo hoje estar exercendo finalização defendida em mais de 120% acima da média do campeonato. Aí é o mérito do nosso glorioso BH e Gabigol. A gente vai destacando o nosso menino Gabs que ficou muito tempo sem jogar aí, com muitas lesões, e quando voltou deu aquela despencada porque estava com uma média muito alta, mas no último jogo mostrou por que o nome dele tem gol no final, certeza? Hoje ele tá com uma média de quase um gol por jogo. Patinhas, o número da besta. Eu sei, fica calmo. Fato é que ele também tá acima da média em finalizações. Ele é o clássico artilheirozão, entendeu? Ele que vai estar no lugar do Pedro. Ele não vai ter as características que você vai ver num BH de mais assistência, mais desarmes, mais sofredor de falta. Ele é o cara que é pago para pegar a bola e chutar pro gol. O que eu gosto, que apesar dele não estar com uma grande média de faltas sofridas, ainda tá positivo com relação ao quanto ele comete, né? A gente sempre fala nesse saldo tá num lucro
de faltas pro cara não ser tão penalizado. Hoje ele tá recebendo mais cartões que a média dos artilheiros aí do campeonato, mas não é um número tão elevado aí. É basicamente um cartão amarelo a cada 6 jogos aí. Dá pra gente ficar mais tranquilo. Tem errado muito passe. Isso sim é ruim, mas é um pouco da participação. E o destaque é a quantidade de impedimentos, tá? Por favor, já precifica aí que vai ter uns 6 passes errados no impedimento, ele sai de -1 das falhas técnicas dele. Mas possibilidade de gol com certeza compensa. Depois a gente vai estar falando do nosso glorioso Red Bull Bragantino, que vai estar encarando o Cap, que tem sido um saco de pancada tremendo para atacantes. Olha o que tem acontecido nas últimas rodadas. Você tem um Rony com 17 aqui, você tem o Marcos Paulo fazendo 25.4, que imitada do goleiro do atacante do Fluminense. O Fluminense foi um que a gente até pensou para essa rodada, mas não tá valendo, por isso que a gente não pensou. Boa, Patinhas. E, cara, no passado você já viu também Pedro, Abel Hernandes, Roberto, outros atacantes fazendo um gol. Teve a 19ª e a 21ª rodada segurando, mas o fato é que recentemente cedeu quase 5 pontos para cada atacante adversário jogando como visitante, o que nos faz pensar no nosso glorioso Red Bull Bragas. O Bragantino hoje está contando com a experiência de Claudinho, garantindo boas pontuações na 17ª e 18ª rodada, e o Arthur na 25ª garantindo os 11 pontos aí com 2 assistências. E apesar do Claudinho não ter feito nada na 25ª rodada, o menino saiu com 7.7, o que mostra o teor de participação dele. Ele sempre tem aquela cartada na manga se ele vai jogar de meio campo ou não. Vamos ficar de olho se o Alejandro volta, talvez na live a gente possa fazer a troca entre os dois. Mas o fato é que está hoje numa boa fase, mas muito perto aí do que ele faz. O nosso radar não tá tão verde, mas tá muito amarelo. E amarelo é oportunidade é o que a gente gosta, beleza? Tá com oportunidades para gol, falta sofrida e finalizações defendidas, coisas que o Atlético Paranaense cede acima da média. E do ponto de vista do Bragantino, tem conseguido muitas assistências e desarmes. Isso até pela participação do Arthur, que tem sido classificado como ponta pelo Cartola, mas é um clássico ponta aí que tem dado muitas assistências. Nosso menino Claudio está acima da média em todos os quesitos, escolhe o que você quiser. E cara, por que isso faz tanto sentido, tá? Quando você tá acima em todos os quesitos, eu tô falando que ele tem 1,5 ponto de desarme, eu tô falando que ele tem 2 pontos de finalização, então só daqui ele já sai de 3,5 só de construções técnicas naturais da posição dele. Se ele consegue garantir esse saldo de faltas aqui, já são 4 pontinhos, uma finalização a mais ou a menos, e por isso ele consegue construir a pontuação muito mais rápida do que um cara tipo o Gabigol, que fez 2 gols, mas sem os 2 gols teria feito negativo, porque ele fez abaixo de 16. Por isso que é legal você ter esse tipo de atacante que consegue construir pontuação de uma forma muito mais natural. Tá acima dos top 30 da posição, é um olimpiano, como a gente diz aqui no canal. O que incomoda mais é a quantidade de passes incompletos, mas faz sentido, porque ele joga como meia, e isso é mais ou menos o que a gente espera num meia participativo no jogo. Depois vamos estar falando de Rob Show, muito tempo que a gente não falava. Rob Show que teve a sua época de destaque aqui na 11ª, 13ª rodada, fazendo 11, 9.8, mas depois caiu nas águas do esquecimento aí. Eu entendo você falar que a média recente executada pelo Coritiba tá 0,83, que tá muito ruim, e de fato tá numa fase muito ruim. Mas se tem um lugar que tá com fase ruim, tem outro que tá cedendo muita coisa. Cara, olha o histórico do Botafogo como visitante, cara. Yuri Alberto 7.4, PP 21, Yuri 11, Jô 10, média recente cedida em 3.55, com uma média geral de 3.74. É uma das maiores médias gerais cedidas do campeonato. Se a gente olhar o radar, novamente, é muito pelo que é cedido pelo Botafogo, não que ele é executado pelo Robson, tá? A gente vai ver oportunidades para desarme, assistência, gol, falta sofrida e finalização para fora, ou seja, absurdo o tanto que o Botafogo é incapaz de anular os atacantes adversários, especialmente jogando por fora, é a tal da má fase. Nosso menino Robson, ele já atuou, né, por perto da 13ª rodada aqui no Olimpo, da posição dele, e hoje vem em queda consequente. Fato é que é uma daquelas dicas seguras, porque ele tem um dos melhores confrontos possíveis para a rodada, e por isso vai ser seguro. Mas eu entendo você fazer relevâncias do menino que não está na melhor fase dele, mas tem a oportunidade de voltar. Cada queda ele tá mais próximo da subida. Apatias poeta. Fato é que ele tá acima da média em falta sofrida em finalização. Eu gostaria que ele tivesse muito mais acima em gol, mas pode ser puxado aqui pela oportunidade do Botafogo. E ele é um dos tipos de atacante que desarmam bastante, uma média de 1 desarme por jogo aí. O que eu fico bolado é que ele ainda tá positivo no saldo de faltas dele, o que é tranquilo, mas tem tomado muito cartão amarelo, né? Se a gente falou lá do Gabigol tomando 1 a cada 6 jogos, o nosso menino aqui tá tomando 1 a cada 3 jogos, que é um número que me deixa um pouco mais preocupado. Depois a gente vai ter que falar do menino, né? O menino Keynes, que tá aí trazendo
grandes glórias para a torcida, conseguiu fazer gol na última rodada, também fez gol fora de casa, fez gol pela Sul-Americana na eliminação do Vasco. É o tipo de cara que quando o faro dele tá atiçado, você tem que respeitar o momento dele aí. Apesar na média recente executada não tá tão boa assim, o Santos tem cedido muita coisa, especialmente quando joga com o time reserva. O Gabigol fazendo 15 pontos, depois você vai ter um período de seca aqui com o Fabinho e o Luiz Felipe, mas você vai ver um Marcos Paulo fazendo um 8.2, um Vinícius 9.2. Tem algumas oportunidades. Se a gente olhar o radar, também não é um dos radares mais bonitos, mas novamente aqui eu tô escalando muito mais pelo cano do que pelas oportunidades, tá? Você vai ter o Santos cedendo muito mais assistências do que a média do campeonato, apesar do Gabigol ter puxado, não tem cedido mais gols do que a média, só que o Vasco tem executado hoje finalizações acima da média do campeonato. Nosso menino Cano é um olimpiano, tá entre os top 30 da posição, com uma média de 1 gol a cada 2 jogos, ou seja, uma média absurda, finalizador. É um Gabigol sem grife aqui, mas é um cara que hoje, infelizmente, não tá conseguindo converter tantas faltas sofridas. Se o Gabigol, pelo menos, tinha um saldo positivo, o saldo dele aqui tá negativo. Depois, cara, um jogador que tem se destacado muito, e eu... Que felicidade de estar finalmente podendo referenciar ele, que é o nosso menino Léo Chus. Cara, olha os últimos jogos do Fortaleza, tá? Você vai ter da 19ª rodada pra cá, 2 atacantes brocando, 8.4, 15.5, uma média recente cedida de 3.79, quase que o dobro aqui. Não, dobro você forçou, Patinhas, mas bem mais acima da média normal, representando uma má fase, um time que não tem assimilado bem a saída do Rogério Ceni. E por um lado você tem um Ceará que tem se encontrado em fazer gols com ataque. A gente sempre falou do Ceará que fazia gol pelo meio campo e agora está conseguindo encaixar bastante no ataque. Kleber, Saulo Mineiro aqui nos últimos jogos compensando. Quais são as nossas oportunidades e o perfil buscado? A gente está querendo muito mais o clássico goleador finalizador. Eu não estou buscando um atacante garçom, nem um atacante que consiga fazer muitos desarmes. Só que aí você fala, cara, isso é exatamente o que o Léo Chu consegue fazer. Beleza. Só que, na mesma forma que a gente tem as oportunidades em gol e finalizações para fora, que bom que o nosso guerreiro já está conseguindo construir o portfólio dele com pontuações um pouco mais seguras. Se ele consegue me garantir uma assistência a cada 2 jogos, é absurdo. Tanto é que por isso que ele tem, desde a 16ª rodada para cá, num movimento de ascensão muito forte, por isso que a gente vai estar acessando ele. É um cara que finaliza para fora acima da média do campeonato, que dá um match verde com o radar que a gente está vendo aqui, e tem na média 2,5 desarmes. É o papo do Claudinho tudo de novo, o cara que constrói a pontuação aos poucos. Se ele conseguir encaixar a assistência, essa quantidade de desarmes e a finalização para fora, são 8 pontos aí. Um excelente jogador, tá numa boa fase, um confronto que favorece muito o Ceará, que vai estar pegando o glorioso Fortaleza aí no duelo cearense. Hoje a média de falta dele está no 0-0, tá? Porque ele ganha 0,37 e perde 0,37, tem errados mais passes do que eu gostaria. E aí o glorioso Corinthians, para fechar a nossa rodada de dicas aí, a gente vai estar falando de Léo Natel. Léo Natel que no começo do campeonato encantou um pouco, fazendo 12, 3 pontinhos, na última rodada acabou fazendo seus 3 pontinhos, chute esse que rendeu a DD pro glorioso Thiago Volpe aí. Só que, cara, por outro lado, você vai ter um Goiás aqui que cede muita pontuação positiva. E olha isso daqui, quando cede pontuação, é que pontuação, tá? 18 pontos pro Vitinho, 21 pro Keno, 12 pro Claudinho, 12 pro Brenner. Patinhas, mas na última o Chico fez 3.4, mas é um pouco da ineficiência do próprio Atlético Goianiense, não necessariamente do Goiás, tá? Eu sei que a média cedida tá em 2.9, mas a média global é muito alta, uma oportunidade muito forte do Corinthians que vem embalado e pode garantir, confirmar a fuga dos 2% de chance de ser rebaixado aí. Fato é que tá com hoje verde para desarme, mas não importa muito, mas isso daqui é o que encanta, ó. Tudo amarelo para falta, finalização para fora e finalização defendida. Patinhas, mas eu quero gol e assistência, por isso que ele vai estar sendo uma dica mais ousada. Mas o fato é que ele está acima da média em finalização defendida e hoje ele tem a oportunidade de melhorar o rendimento dele em finalizações para fora e sofrer um pouquinho mais de falta. Hoje tem batido muito mais do que sofrido. É uma das nossas maiores apostas, está hoje rompendo aqui o limite da zona inferior, mas novamente, pelo bom futebol apresentado no jogo, no Clássico de São Paulo, vai estar entrando nas nossas dicas. Resumindo tudo que eu falei, a gente vai estar indo de Gabigol, Claudinho e Robson. As dicas mais moderadas vão ficar em Léo Chu e Cano do Vasco, e a ousadia e a alegria vai ficar por conta de Léo Natel do Corinthians. Gostou? Então, por favor, curte, comenta aí, fala se teve algum nome que eu deixei passar, se tem alguma coisa a gente sempre responde aí a nossa comunidade cartológica. Confere a gente no Insta, na @cartologiafc, e no nosso Telegram também, onde a gente vai divulgar, cara, todos esses gráficos, tudo 100% grátis, de um cartoleiro para o outro. Então, como sempre, e mais uma vez, vai, cartolinha!